Tá, Agripino, uma dúvida que eu tenho, tá? Qual que seria o limite da brincadeira, levando em consideração essa fala, entre aspas, você tá com cara de viado, para um preconceito ou para algo que já atinge uma classe, uma comunidade, se sentir ofendida e se tornar um preconceito homofóbico, no caso? Qual seria essa linha? Eu dou um exemplo muito claro. Imagine o Ratinho chamando uma pessoa preta, falando que aquela pessoa preta teria uma cara de macaco. O que seria? Racismo. Racismo. E o que é LGBTfobia hoje? Racismo. Não tem nenhuma diferença. Então, assim, esse senhor, ele está acostumado a praticar esse tipo de crime e ficar por isso mesmo. É do mesmo jeito quando alguém fala assim, as mulheres não podem votar. Por que as mulheres não podem votar? Você tem um preconceito do voto das mulheres? Você tem lugar de fala para poder falar que as mulheres votam mal? Então você não tem lugar de fala. Deputado, deixa eu aproveitar que agora o senhor voltasse ao termo lugar de fala, que já é recorrente no seu discurso, para lhe fazer um contestamento, tá? Quando nós falamos que lugar de fala define a capacidade ou não de alguém estar apto a discutir determinada pauta, levando em consideração, salvo engano, a população entre gays e lésbicas deve formar em torno de quê? De 2, 3% da população brasileira? 20%. 20%? Eu acho que o senhor está aumentando, hein, deputado? Acho que não tem tudo isso, não. 20% segundo o IBGE. 20% da população... De cada população de cada cidade, são 20% que se declaram. Fora as outras pessoas que estão no armário. De cada cidade? Em cada cidade. Posso procurar, então? 20%? Sim. Então tá, perfeito. Então, LGBTQIA+, APN+, ou só gays e lésbicas? Não, quando a gente fala de LGBTQAPN+, a gente engloba todas as orientações sexuais e identidade de gênero. Sim. E gays e lésbicas, o senhor tem uma noção Não, do percentual? A pergunta é o seguinte, você é LGBT? Sou. Então, a pessoa fala, a pessoa que responde a pergunta já fala, sou LGBT. Mas isso aí é estranho, né? Porque tem uma certa distorção entre as representatividades, inclusive um duelo dentro da própria sigla, que muitas vezes gays e lésbicas encaram a pauta trans como superestimada, né? Supervalorizada dentro da sigla. Infelizmente, né? As pessoas que tentam fazer essa divisão são pessoas mal informadas, são pessoas que não carregam nenhuma pauta de luta, que não conhece o movimento LGBT e que não teve em nenhum momento, o jovem, na construção desse movimento. Primeiro, ela é GLS, não incluía ninguém. Depois, passou para LGBT. Depois, com outras orientações sexuais, identidade de gênero, que as pessoas vêm se identificando com a sua identidade de gênero, com sua orientação sexual, isso vai aparecendo. Antigamente, por exemplo, o mais do LGBTQIA+, significa o quê? Significa aliados e aliadas. Pode ser pessoas héteros, nossos aliados. Tá, mas então, daí discute ou não discute? Porque até então, a fala que eu tinha entendido pessoas que não têm lugar de fala não podem discutir. Quem são as pessoas que não têm lugar de fala? Pessoas que não são LGBTs. Agora os aliados podem partir para a discussão. É isso que eu quero entender. Até onde vai o lugar de fala de pessoas a tratarem de questões relacionadas a esse público? Desde que aquela pessoa que esteja falando sobre aquela pauta, realmente ela conhece profundamente o que ela está falando. Se for um aliado e uma aliada. Nós temos, como você deu exemplo por aí agora, nesse momento, essa fake news que o movimento LGBT, juntamente com as travestis, transexuais, queriam, tem uma divisa, mentira. Não, isso não é mentira. Não, é mentira. Eu posso te garantir que é mentira. Não, nós temos pessoas que se dizem, eu sou gay de direita, eu sou travesti de direita. Essas pessoas não têm lugar de fala, então, só para eu entender. Tem lugar de fala, mas eles não têm conhecimento do movimento LGBT. Mas podem participar da discussão. Pode. A opinião de cada um pode, só que não é válida para o verdadeiro movimento LGBT. É o quê? Não, mas então existe um movimento verdadeiro e um movimento falso? Falso. O que define isso? O movimento LGBT verdadeiro, ele luta por pautas, como antigamente, há uns 2 anos atrás, nós não poderíamos doar sangue. Há uns 15 anos atrás, nós não podíamos adotar crianças. Há uns 5 anos atrás, nós não podíamos, a LGBTfobia, ela não era equiparada ao crime de racismo. Então essas pessoas, elas saem por aí vomitando pela boca e não tem nenhum conhecimento do movimento LGBT que foi construído com muito suor, com muita luta. Mas isso aí eu acho um pouco perigoso. Eu até queria saber a opinião da bancada,
Porque a partir do momento que nós relativizamos, inclusive as pessoas que têm esse lugar de fala a partir da forma como eles se defendem, eu acho uma coisa perigosa. Eu já sou contra a ideia do lugar de fala que héteros não tem que discutir. Vou trazer um exemplo prático. O senhor hoje é parlamentar, certo? Sim. Quantos LGBTs tem na casa? Acho que dois ou três. Isso não aprova PL. Não aprova PL. Aí que tá. Então, o seguinte, se só os LGBTs podem deliberar sobre o futuro dos próprios LGBTs, então a pauta não vai dar. Parlamentar, desde que o parlamentar, quando ele é eleito, ele é para governar, ele é para legislar para todos, independente de orientação sexual, identidade de gênero, ou raça, ou cor, ou qualquer outra coisa. Então pode participar da discussão. Então pode participar da discussão, pode participar da discussão. Mas quando eu falo, eu não posso falar para uma mulher que é vítima de violência que ela não tem o direito de ir até uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência por conta da violência que ela sofreu, porque ela sabe o que ela sofreu. Quando uma mulher é abusada, só ela pode falar se ela foi abusada ou não. Então, assim, é lugar dela falar ou não. Quando o LGBT, que é a PN+, fala que ele foi vítima de homofobia, ou transfobia, ou qualquer outro tipo de crime, é ele que tem que falar. Mas e se o LGBT não... Aí, essa é a minha dúvida, deputado. Eu vou pedir que o senhor me responda ela de uma forma bem objetiva. Se os LGBT discordam acerca de um mesmo tema, como é que tiram se foi homofobia ou não? É no palitinho? É no IB? O que acontece? Nenhum LGBT discorda. Ah, com certeza. A gente teve algumas opiniões contrárias, só vou complementar. Ontem a gente recebeu aqui também, ele é formado em políticas públicas, né? Que é o Sávio de Maio. E aí foi por isso que eu te fiz a pergunta de qual que é a linha tênue entre preconceito e brincadeira. Até onde a gente passa do ponto. Porque, de fato, hoje em dia, a gente não sabe realmente o que pode ser falado, o que não pode, para não descriminalizar, não ser preconceito. Então, a gente também toma esse cuidado. E ontem eu fiz essa mesma pergunta para o Sávio, por isso que eu queria entender. Ele não se sentiu ofendido. E ele faz parte da comunidade. Ele faz parte da por isso que eu queria entender qual que é esses limites e por que no geral. Ele pode até falar que faz parte da comunidade. Ele pode até falar que ela é gay. É do mesmo jeito quando uma mulher fala assim, eu sou mulher, mas eu não pretendo denunciar meu marido, porque ele me agride. Mas por que ele não faz parte da comunidade? Ele pode até falar que faz parte da comunidade. Ele pode até falar que faz parte da comunidade, mas realmente ele não sabe o que o movimento LGBTQIA+, construiu todo esse ano. Aparentemente ele participa, viu? Não participa, nunca vi falar dessa pessoa. E realmente nós temos esse tipo de pessoas que se diz LGBT, pessoas que se diz... Eu vou dar um exemplo aqui para a senhora. Recentemente, uma pessoa preta, perguntaram para ela, ela é uma policial militar, perguntaram para ela, olha, se jogaram uma banana lá para a senhora, onde a senhora estiver, o que a senhora faz? Aí eu vou pegar a banana e comer. Por que ela fala isso? Ela faz parte do movimento negro. Ela é preta. Uhum. Por que ela falou isso? Porque ela está de um outro lado. Hoje nós temos no Brasil duas linhas, um ringue. O Brasil está dividido hoje entre eu estou desse lado e eu estou desse lado. Então esse tipo de... Eu não estou nenhum dos lados. Uhum. O que acontece? Nesse sentido, a gente tem pessoas que são tão radicais, que virou tanto a cabeça nesse sentido do Brasil estar dividido dos dois lados, que essas pessoas... Elas são vítimas de crimes, mas para elas se sentir por cima, para fazer parte daquele grupinho, daquela bolha, elas falam isso. Tá, mas eu ainda não entendi qual é o limite da brincadeira. Eu queria entender qual que é o limite. O limite da brincadeira, eu sei que racismo é crime, então eu não vou praticar o racismo. Então não pode falar mais nenhum tipo de brincadeira. Brincadeira. Senhora! Desde que seja um local aonde, entre seus amigos mais íntimos, brincadeira não é mais brincadeira. Senhora! Não é mais brincadeira quando ele atinge uma população, uma comunidade, um segmento. Não é brincadeira. Uhum. Do mesmo jeito que eu falar para alguém, falar assim, quero você aqui porque você é preto. Mas tem diferença. Tem uma diferença. Tem diferença? Não tem diferença. Tem diferença. Vou trazer um exemplo prático para o senhor. O movimento negro encara que palavras como denegrir podem ser consideradas racistas. Se o senhor falar a palavra denegrir, eu jamais vou imputar qualquer tipo de intenção, de ser racista. A depender da pessoa negra que estiver junto do ambiente, vai lhe acusar de racismo. E aí? Pois é.
o limite da LGBTfobia, desde que uma população, por exemplo, o cantor falou que ele não foi atingido, que ele não como é que eu posso, não se sentiu atingido, não magoou ele não sentiu nada naquela fala. É claro, se ele se sente como hétero, ele não vai sentir nada. Agora, uma pessoa que é reincidente de falas preconceituosas, que pratica crime de LGBTfobia diariamente num canal de televisão, e a pessoa achar que é brincadeira, é do mesmo jeito, como eu dei um outro exemplo aqui, é do mesmo jeito ele ter afrontado uma pessoa preta no programa dele, entendeu? E outra coisa, claramente que o próprio Thiago, que é um cantor que se diz hétero, ficou claramente constrangido. Agripino, mas tem uma... Pô, desculpa, pode falar, Jota. Não, é que sim, eu não acho que é claro, deputado, porque o próprio Thiago veio a público e disse, olha, eu levei na boa. E daí se a gente olhar e interpretar a partir do que a gente acha com o nosso olhar, mesmo com a fala do próprio Thiago, e daí a gente entra quase num dirigismo, assim, que eu fico muito preocupado com a limitação disso. Ô Jota, do mesmo jeito, ele tá claramente no vídeo que ele não gravou um vídeo simplesmente pela vontade dele. Claramente que ele gravou um vídeo... Eu acho que a repercussão ajudou, claro, mas... Sim, desconfortável. Ele tá desconfortável. Mas isso não quer dizer que essa não seja mesmo a opinião dele. A gente tem que tomar muito cuidado para nossa própria interpretação. Eu, Suzana, tenho uma visão. Sim. Você tem outra. Sim. Agora, imagina a gente falar por Thiago que ele está desconfortável. Eu, de fato, não vi ele desconfortável. Me pareceu muito mais um posicionamento, porque ele, de fato, conhece o Ratinho melhor do que nós, aparentemente, porque eles se conhecem há muitos anos. Então, eu acho que a gente tem que tomar duas linhas de Suzane, cuidado aqui. Só, deixa eu fazer um comentário para ti, daí tu pode complementar. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Que seria a gente debater sobre o lugar de fala, que realmente abre precedente sobre quem realmente tem... Então, quem que dita quem tem o lugar de fala e sobre a interpretação que nós temos sobre o posicionamento de outra pessoa, Agripino. Ô, Suzana, se realmente ele tivesse preocupado com a situação, no dia seguinte eu já teria feito um vídeo. Falou, não, peraí, deixa eu mesmo fazer uma nota para a imprensa e pedir para minha assessoria divulgar essa nota, falando que aquilo lá não me afetou. Passou alguns dias, foi rolando tudo isso, para apagar o incêndio, mandaram ele gravar um vídeo. Deputado, você... Posso superchat, só né? fazer um superchat aqui para a gente não perder o fio da meada? Claro. O Garanhão Irlandês. Gostaria de saber do deputado qual é a lei em específico que tipifica LGBTfobia como crime. A partir do dia 13 de junho de 2019, qualquer ação, qualquer provocação ou qualquer crime que um LGBT sofra, que ele realmente fale que foi vítima de crime de LGBTfobia, é enquadrada como o crime de racismo e também o crime de injúria racial. Ou seja, é do mesmo jeito como eu estava falando aqui. Não tem nenhuma diferença do Ratinho ter praticado um crime de racismo para o crime que ele cometeu chamando o Thiago de viado. Duas perguntas, deputado. Se eu estivesse lá, se não tem diferença, se eu estivesse lá, eu como negro, poderia falar em nome do LGBT se caso eu não me sentisse ofendido, sim ou não? Não, senhor. Mas o senhor acabou de falar que é a mesma coisa? Não, a lei que enquadra, sim. a lei do racismo, a LGBT, o crime de racismo é igual ao crime de racismo. Sim. Vou falar para o senhor algo que particularmente eu concordo, de me sentir desrespeitado como negro, em saber que há uma equiparação entre aquilo que os negros sofreram, ou a lei de combate ao racismo, com a questão LGBT. Eu tenho algum preconceito contra a comunidade LGBT ou não? Não, uma fala sua. Você tá desconfortável. Por quê? É o que eu falei no início. É teu lugar de fala. Então... Não, mas é o nosso, é o mesmo. Não. A lei é a mesma. A lei é a mesma, mas aí você pode falar como negro, preto, uma pessoa preta. Sim, mas preta. A lei é a mesma. É a mesma coisa. Mas é do mesmo jeito, é seu lugar de fala. Então, assim, eu não posso... quando alguém fala que foi vítima de racismo, eu sendo uma pessoa branca, eu não posso falar para aquela pessoa que... Não, você não sofreu racismo. Se ela tá falando que sofreu racismo, é porque doeu nela. Ela sentiu aquilo. Suzy, um comentário. Vou pedir pro deputado permanecer conosco também, quer saber a opinião
opinião dele sobre a próxima pauta, mas antes, dá uma olhadinha no chat aí pra nós, por favor. Eu tenho mais uma pergunta que tinha aqui e acabou me fugindo, que é da Adriana Macedo. No caso, a Erika Hilton, que não é mulher biologicamente, não teria lugar de fala para representar as mulheres? Isso aqui a gente também já debateu muito no programa ao vivo, e eu gostaria de saber, então, já que a gente está falando do lugar de fala, que ela representa representa ali a questão parlamentar das mulheres. O que seria? Como se enquadra nisso? As pessoas, elas não sabem fazer qual é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. E da identidade de gênero, você nasce com a identidade de gênero. Você nasce com a identidade de gênero. Orientação sexual é totalmente diferente. Agora, a minha orientação sexual, eu sou um homem gay cisgênero. Ou seja, eu não fiz nenhuma modificação no meu corpo. Eu sou um gay másculo. Eu sou um homem gay cisgênero. Já na questão de pessoas trans, na questão das pessoas trans, elas nascem. Eu vou dar um exemplo aqui, o Tami Miranda. Quanto tempo o Tami Miranda... Sim, mas nesse caso, a Erika Hilton não passou por uma transformação, pelo menos até o momento. Não, ela é uma pessoa trans. O deputado, sim, ele passou. Hoje ele é um homem trans. Ele passou por todo o processo. Ele fez a transição, ou seja, o Tami e a Erika Hilton, eles nasceram com uma identidade de gênero. Mas até que ponto daí a identidade representa as mulheres? Esse é o meu questionamento. Do chat. Eu sou um gay cisgênero, másculo, eu não posso colocar uma peruca e sair na rua falando que eu sou mulher, porque eu sou um gay. A pessoa que tem uma identidade de gênero, ela nasce, como também o próprio gay nasce com orientação sexual. Tá, mas biologicamente ela não está no corpo de uma mulher. Então mas ela nasceu, faz sentido isso? Oi? Então faz sentido se ela não é biologicamente uma mulher, se ela não tem as mesmas reações que eu, que nasci mulher cis, tenho. Até que ponto ela poderia ou tem essa representatividade de estar à frente desse setor? Senhora Suzane, deixa eu dar um exemplo para a senhora, como a gente estava falando desde o início aqui. As pessoas trans que têm uma identidade de gênero, elas nascem. Aí o que acontece? Eu tenho conhecimento e eu convivo diariamente que tem pessoas trans que elas têm horrores, pavor com o órgão masculino que elas nasceram. Por quê? Porque elas não é aquilo. Não é aquilo. As pessoas, eu vejo muita fake news por aí, de muitas pessoas. Fulano vai colocar uma peruca na cabeça e vai no banheiro masculino, feminino. Ninguém coloca peruca na cabeça para ir no banheiro feminino. Ninguém é louco. Agora a gente vê muitas fake news. O problema da sociedade é que às vezes as pessoas, elas não estudam. Elas não estudam para falar sobre aquilo. Por exemplo, uma pauta sobre mulheres biológicas. Mulheres biológicas. Só as mulheres biológicas podem discutir o que é. Pois é, mas então a Erika Hilton tem lugar de fala? Ela, por ser uma mulher trans, sim, ela não pode discutir algo sobre mulheres biológicas. Mas ela está ali para discutir pautas biológicas. Ela não pode discutir sobre gestação e tantas outras coisas. Então só um pouquinho, Não, mas a gente já viu ela debatendo sobre isso também. Exatamente. Então assim, nós vamos colocar porque ela é presidente da comissão da mulher. Como presidente da comissão. Deixa eu só falar um negócio para os senhores. Eu entendi que ela nasce Deixa eu só dar um exemplo para os senhores. Recentemente, a comissão da mulher da Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo era tudo homens. Velhos, caducos, conservadores. Mas o problema não é esse. O problema não é esse. Deputado, o senhor está confuso. E está me confundindo. Não. Sim, com certeza. Não. Uma hora o lugar de fala não pode ser uma representatividade por pessoas que não fazem parte desse grupo. Eu só estou dando um exemplo de que, até uns 2 anos atrás, a comissão da mulher da Câmara Municipal dos Vereadores de São Paulo era de homens velhos conservadores, héteros. Ok. E eles decidiram muitas coisas que... E isso é ruim, certo? Isso é ruim, certo? Sim. E daí agora nós colocamos uma mulher transgênero para representar uma maioria imensa de mulheres cisgênero. Não é maioria, é mulher. É a classe no mulher. sentido, e eu já expliquei a situação. Eles eram homens héteros conservadores, antigão lá. Mas e por que não está uma mulher cis ocupando esse espaço de lugar de fala que o senhor fala? Pois é. Toda comissão de qualquer parlamento, ela é votada. Ela é votada por pares, colegas que estão lá naquela comissão.
Então, uma mulher cis que tem direito de fala não foi suficiente para assumir esse espaço. Se a Érica Hilton foi eleita, se ela hoje é presidente de uma comissão, ela foi eleita. Os brancos héteros, velhos e conservadores também. Alguém votou nela para comissão. Se o outro lado não tinha ninguém, porque agora que eles apareceram, que essas pessoas aparecem, se do outro lado da oposição não tinha ninguém para fazer um contraponto. Nesse sentido, e perderam, então agora ela foi eleita. Do mesmo jeito, quando tem uma eleição para presidente, que um perde e o outro ganha. Quem perdeu vai ter que chorar. E quem ganhou vai governar para todo mundo e as pessoas elas têm que aceitarem. Deputado, de forma objetiva, quem é que representaria melhor, na sua opinião, a Comissão das Mulheres? Quem seria um cargo mais digno sob essa perspectiva de identitária? Érica Hilton ou Júlia Zanata? Não importa quem quer que seja. Não importa. Não importa. Não, deputado. Às vezes nós estamos aqui discutindo 20 minutos sobre o lugar de fala. Às vezes uma mulher trans, ela tem muito mais conhecimento em relação à pauta das mulheres. Mas o senhor acabou... Não, deputado, só um momentinho. O senhor acabou de me dizer o seguinte: mulheres trans não estão aptas a discutir pautas como gestação, mulheres trans não estão aptas a discutir pautas como menstruação, porque não tem sobre isso. Mas a comissão da mulher não é para debater menstruação. A comissão mas isso faz parte, a pobreza menstrual não é um problema das mulheres gravíssimo? Não é para debater. A comissão da mulher é por direito das mulheres. Isso não é um direito das mulheres. Não, a mulher pode até debater, mas menstruação é uma coisa mínima. Então a Érica Hilton tem que sair. Gente, peraí. Vai. Já que eu tenho lugar de fala, porque eu sou a única mulher nesse ambiente, vamos lá. Só uma mulher entende tudo que a gente passa. Isso é muito importante. Não dá para ser minimizado como Concordo se 100%. qualquer pessoa pudesse assumir esse lugar. Porque daí o senhor poderia, então, a gente poderia falar dessa forma. Uhum. Então eu posso falar o que vocês, homens, sentem, quais são os processos que vocês passam biologicamente. A questão aqui é quando a gente insere o poder de fala, o lugar de fala somente para uma classe. Aí quando tá na outra, então tudo bem, qualquer uma. Esse é meu questionamento, porque o senhor acabou de responder uma pergunta do Jota, falou, independente de qualquer uma, porque ela pode saber mais. Não, peraí, vamos com calma, não é bem assim. O meu questionamento é, então se existe um lugar de fala para uma classe, para uma comunidade, deve existir para todas. Concordo. A representatividade tem que ser de todas. Concordo. E quando a gente fala que uma mulher trans pode entender mais que uma mulher cis, você está me reduzindo como uma mulher. Não estou reduzindo a senhora. Geral. É como eu expliquei para a senhora. Identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Sim, e como eu falei, a Érica Hilton não está lá porque ela simplesmente chegou na cadeira e falou assim, não, eu vou sentar aqui na cadeira e eu vou ser presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. Não, ela foi eleita. Se o outro lado não colocou pessoas para disputar juntamente com ela, então ela foi eleita. Alguém não pode chegar lá, e ela foi eleita pelos pares dela, alguém não pode chegar lá e falar assim, não, vou te arrancar daqui. Porque o seu lugar não é aqui. Porque ela foi eleita, do mesmo jeito. A senhora é vereadora, é eleita para uma comissão. Se a maioria dos machos, dos homens conservadores, fala assim, eu não vou aceitar ela nessa comissão porque ali é meu lugar. Não, isso está errado. Ela foi eleita. E se ela foi eleita, como é que eu posso explicar para a senhora? Ela foi eleita por maioria, porque venceu. E não foram mulheres que votaram, inclusive, essa maioria. Mas alguém votou. Mas deveria ter sido votado por mulheres. Se tivesse uma outra mulher lá e tivesse... É que não foram indicadas. Ela foi indicada, apenas como uma mulher trans. Pois é. Então por que uma mulher cis não foi indicada? Pessoal, deixa eu interromper vocês rapidinho, porque nós vamos entrar nesse... Não, a discussão tá boa. Eu quero entender o seguinte, eu como homem, branco, hétero, tenho lugar de fala onde? Cara, tu vai ouvir. Vocês estão em toda essa discussão aqui, cada um tem seu lugar de fala. Não.